Olá, meu nome é Larissa Cunha Poleto, eu sou advogada especialista em direito tributário há 9 anos. E algumas semanas atrás eu postei um vídeo, um guia, sobre perguntas e respostas da Malha Fina, que teve várias perguntas a mais e comentários e visualizações. Eu resolvi fazer esse mesmo estilo de vídeo com 8 perguntas e respostas sobre outro assunto que ele está mais ou menos vinculado, que é execuções fiscais. Antes de entrarmos no conteúdo em si, se você gostou desse tema, curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal Traduzindo Tributário e também me segue no Instagram, que é o mesmo nome, @Traduzindo Tributário. Lá eu tô trazendo com muita frequência, praticamente todo dia, uma notícia nova do mundo tributário, alguma atualização relevante, uma análise, enfim, é tudo muito recente e com certeza vai agregar valor para vocês. Então vamos ao que interessa. Primeira pergunta, que é: o que é e como se inicia uma execução fiscal? O que é uma execução fiscal? É um processo judicial que o ente público está movendo contra um ente privado. O que pode entrar como ente público? A União, que é o governo federal, estados, municípios, autarquias e agências reguladoras. Esses 5 órgãos podem mover execuções fiscais contra os contribuintes, sejam eles pessoas físicas, como nós, ou empresas. E pode ter uma execução fiscal contra várias pessoas, uma execução fiscal contra várias empresas, e um mesmo processo. Como que se inicia uma execução fiscal? Falando da execução fiscal puramente tributária, o que acontece é: teve um contribuinte ou uma empresa que não fez o pagamento dos tributos, não pagou os impostos, deixou vencer e ficou ali na Receita Federal por um tempo. Via de regra, a Receita Federal ela olha, fica olhando a dívida ali rolando por 90 dias, 3 meses. Passados 3 meses, ela já viu que não vai receber esse valor de volta e o que ela faz? Ela envia, bate na porta da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e pede lá para a Procuradoria inscrever essas dívidas, esses impostos, em dívida ativa, ou seja, transforma esses impostos que estão devendo, sendo devedores administrativos, e vai ter uma certidão de dívida ativa. Ele vai ter um outro número, essa dívida, e ela vai poder ser cobrada judicialmente. Então, tem que ter essa movimentação da Receita Federal para a Procuradoria-Geral da Fazenda. Se não acontecer esse movimento automático da Receita Federal para a PGFN, o que acontece com muita frequência, e às vezes os contribuintes estão com pressa, querem regularizar, aqui cabe uma discussão judicial dentro de mandado de segurança. Mas não é o caso aqui de virmos a falar. Agora a ideia é falar de como se inicia essa execução. Então, uma vez que a PGFN inscreveu essa dívida em dívida ativa, ela pode muito bem promover, então, essa execução fiscal. Ela vai criar uma petição inicial e ela vai protocolar no tribunal correspondente. Então, se forem estados e municípios, é no Tribunal de Justiça, e se for uma dívida federal, vai ser cobrada na Justiça Federal. Então, essa é a primeira parte do nosso vídeo. A segunda pergunta, bem frequente, é: como o devedor é notificado dessa execução fiscal? E essa é uma ótima pergunta, porque existem várias maneiras de o devedor ser notificado, seja ele pessoa física, seja ele empresa. E a primeira delas, via de regra, é o envio de carta pelo correio. Então, a Receita Federal e a PGFN têm um cadastro nacional de todos os endereços, de todos nós, de acordo com o nosso cadastro perante a Receita Federal. Então, é feita essa análise de qual é o nosso endereço e é enviada uma carta, uma correspondência, uma cartinha cinzenta, bem feia, falando que o contribuinte X, ou a empresa, ou a pessoa física, está sendo cobrado
na justiça por uma execução fiscal. E aqui do ladinho eu vou deixar uma imagem de uma carta de citação em execução fiscal. O nome dessa carta é Carta de Citação, certo? Então, ela vai ser o principal documento que vai iniciar essa cobrança efetiva na parte judicial. Uma vez recebida essa carta, o devedor ele tem 5 dias para decidir o que ele quer fazer. Se ele quer garantir essa dívida, se ele quer pagar, se ele quer apresentar defesa, se ele quer parcelar, se ele quer não fazer nada, né? Mas ele tem esses 5 dias para decidir. Além da citação por carta, quando é enviado para algum endereço que está desatualizado, o carteiro tem aqueles campos na cartinha, no envelope, que ele vai dizer não procurado, endereço desconhecido, ou falecido, ou não tem informação, ou não há o número dessa casa, desse apartamento, enfim. Então, tem essas possibilidades ali dentro da carta com a R, né? Que a gente chama o aviso de recebimento. Além dela, temos a citação por oficial de justiça, em que vai uma pessoa, um funcionário público do tribunal, ele vai até o endereço que se tem conhecimento, vai pessoalmente, vai bater lá na porta, vai bater lá na casa ou no condomínio, vai aparecer ali pessoalmente e verificar se o devedor está ali. Então, é muito comum que os oficiais de justiça também não encontrem os devedores. Nesse caso, eles conversam com vizinhos, com pessoas que estão ali ao redor, para descobrir o paradeiro dessa pessoa, certo? Por último, que também é muito comum, é a citação por edital. Citação por edital é quando não deu para fazer a citação por carta com a R e nem a citação por oficial de justiça. Seja porque o endereço é desconhecido, não se sabe onde está essa empresa mais ou essa pessoa física, não se tem mais esse endereço, já tentaram todos os endereços que essa pessoa ou empresa tem em órgãos públicos, né? E nesse caso, então, é feito a citação por edital, que eles vão colocar lá no Diário Oficial da União uma relação de devedores. Então, o nome desse contribuinte vai estar lá numa linha bem pequenininha, com vários outros contribuintes dizendo as pessoas João, Rodrigo, Maria, Joana estão sendo citados nas respectivas execuções fiscais. Então, tem esse formato. E é perigoso chegar uma citação por edital, porque o devedor normalmente não fica sabendo. Afinal, quem é que fica olhando o Diário Oficial da União, não é mesmo? Então, é realmente bem preocupante quando tem uma citação por edital e ela não é anulável. Não tem como a gente se defender quando tem uma citação por edital. Terceira dúvida que temos aqui: o que fazer quando receber uma carta de citação em execução fiscal? Eu fiz um conteúdo sobre isso no meu Instagram, mas eu vou trazer aqui para vocês também. Mas já deixando, né, esse parênteses. Vá lá no Instagram, @traduzindo tributário, dá uma olhada nesse conteúdo e acompanhar os próximos. O que fazer? Primeira coisa, vamos ler essa carta inteira, né? Vamos ler inteira, o que está dizendo. Vamos identificar que tribunal que é, que estado que é, se é a Justiça Federal, se é Tribunal de Justiça, o que é, vamos entender da onde está vindo, qual é o valor. Lá embaixo na carta vai ter bem certinho o valor dessa dívida que está sendo cobrada na Justiça. Não fique assustado, porque normalmente vai ter ali a cobrança de juros e multa, além do imposto. Então, o valor inicialmente devido não é mais esse, vai subir, certo? Então, além de identificar o tribunal e o valor, você consegue procurar depois o site desse tribunal, ir lá por consulta pública e identificar contra quem está sendo essa ação. Se é realmente só você, ou é realmente só a sua empresa, ou tem mais empresas envolvidas, ou mais contribuintes envolvidos nessa mesma execução fiscal.
Na sequência, eu com certeza procuraria um advogado especialista em execução fiscal. Porque, através de um atendimento especializado, esse advogado vai conseguir entender se esse valor desse imposto, e que também tem que descobrir qual é o imposto, e só o advogado vai conseguir identificar isso para você, vai conseguir saber o que fazer aqui. Qual que é a melhor estratégia? Será que tem uma matéria de defesa? Ou será que não tem? Tem que entender o que está acontecendo, o que está sendo cobrado. Até a cobrança de juros, até a cobrança da multa, ela pode ser questionada. Então, muitas vezes, há cobranças nulas, ou que podem ser passíveis, pelo menos, de uma parcial nulidade, ou seja, cancelar parcialmente o valor que está sendo exigido ali na execução fiscal através dessas defesas, que podem ser por embargos de execução fiscal ou exceção de pré-executividade. É importante também aqui que você saiba que esses processos, eles andam bem rápido. Então, a execução fiscal, por ser movida por um órgão público, ela tem um andamento normalmente bem rápido. Então, é diferente desses outros processos que ficam, às vezes, um tempão parados e o juiz não dá sequência, né? Em casos de execução fiscal, é bem comum que a gente veja um andamento um pouco mais célere. Uma vez identificado pelo advogado que não há tese de defesa nenhuma, o que é difícil de acontecer, porque se você escarafuncha bem lá no fundo da execução fiscal, a gente encontra matérias de defesa. Caso nada disso aconteça, ainda assim há a possibilidade de você negociar o pagamento dessa dívida, seja entregando um bem para penhora em leilão, seja negociando com um parcelamento que esteja em aberto junto com a PGFN. Então, existem formatos de você negociar sem que isso te tire o teu sono. Aqui é importante que você tome alguma providência. Não sei qual você vai querer tomar, mas é importante que você tome alguma atitude para que o seu nome ou o nome da sua empresa não fique manchado. E que, aliás, uma informação importante, todos os devedores da PGFN, eles estão marcados numa lista aberta. Então, existe a lista de devedores. Se você jogar ali no Google, digita ali no Google, lista de devedores PGFN, ali você consegue identificar através de um CNPJ ou um CPF quem é devedor. Então, é aí é a nova fofoca só para os fuxiqueiros de plantão ficar procurando CNPJ e CPF alheios. Nessa lista de devedores, você consegue identificar se essa pessoa está devendo ou não, junto com a Procuradoria Geral, né? Então, a dívida já saiu da Receita Federal e ela já foi para a PGFN. Então, nesses casos, você consegue sim identificar os devedores. Essa resposta que eu já dei, eu me antecipei aqui com a pergunta número 4, que era: se ainda não recebi a carta de licitação, tenho como descobrir se já existe execução fiscal contra mim ou a minha empresa? E aqui você tem esse formato, você pode jogar lá na lista de devedores da PGFN, descobrir se já tem alguma dívida. E se tiver, você tem que procurar o tribunal que é o correspondente do seu estado ou da Justiça Federal do seu estado, né? Então, por exemplo, eu estou em Curitiba. Para eu descobrir se tem uma execução fiscal contra mim, eu posso procurar pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, então o TJPR, que vai ter o correspondente para cada estado. Então, Santa Catarina é o TJSC, para Rio Grande do Sul é TJRS, sempre a sigla do final é a do estado, né? TJSP, TJRJ, TJGO. Então, sempre vai seguindo de acordo com a sigla. E em todos esses sites de tribunais e também no site de Justiça Federal, que tem a JFPR, que é a Justiça Federal do Paraná, tem a JFSP, que é a Justiça Federal de São Paulo, segue a mesma linha de raciocínio. Em todos esses sites vai ter a consulta pública.
Ali na consulta pública, você vai conseguir, com o número de CPF ou número de CNPJ da empresa, descobrir se já tem execução fiscal correndo contra você ou contra a sua empresa, ou contra alguma empresa que você queira saber, né? Então, você consegue, através desse sistema da lista de devedores e da consulta pública dos tribunais, dos sites dos tribunais ou das justiças federais. Você consegue descobrir por ali. Quinta pergunta, e que eu também já me antecipei e falei ali no início. Quais são as formas de defesa de uma execução fiscal? Essa ação pode ser cancelada? Sim. Execução fiscal pode ser completamente extinta, desde que apresentada a defesa adequada, a defesa correta para o caso. Então, as formas de defesa que temos hoje é embargos à execução fiscal ou exceção de pré-executividade. Há uma diferença entre elas, os embargos são mais completos e a exceção de pré-executividade ela é bem mais restrita, só cabe em alguns casos, e ela é uma defesa um pouco mais simples, porque você vai ter que apresentar toda a documentação de defesa de uma vez só. Nos embargos você tem um tempo maior para fazer toda essa a elaboração da defesa. E ela pode ser sim cancelada através dessas defesas, se forem acolhidas ao cancelamento completo ou às vezes parcial da dívida. Então, como matérias que podem ser arguidas, podem ser trazidas nessas defesas, existem tantas. Eu nem vou falar aqui algumas muito por cima, né? Mas existem as nulidades da certidão de dívida ativa, existe prescrição, existe decadência, existe a pessoa ou a empresa que está sendo cobrada não ser a verdadeira responsável por essa dívida. Enfim, é um mundo realmente grande, é um novo universo e aqui você precisa de um advogado para que consiga te orientar e identificar essas falhas. E de novo, eu friso, procure um advogado especialista em execução fiscal, porque sem um especialista não é possível de um advogado sem experiência profunda nessa parte de identificar e conseguir exatamente ir lá na raiz desse problema para conseguir arrancar a erva daninha e cancelar completamente essa cobrança. Então, procure um advogado, procure ajuda especializada que você com certeza vai ter chances de êxito. Aqui temos a sexta dúvida, que é: como funciona o bloqueio de bens? Cisbajude, Bacenjude ou Renajude? Como que chega, primeiramente, a um bloqueio de bens, né? Então, vamos partir ali do pressuposto de que você recebeu a sua carta de citação, não fez nada, deixou o prazo passar, né? Depois que você recebe ali a carta, você tem 5 dias. 5 dias para você decidir o que tu quer fazer. Você deixou passar, nada foi feito e a dívida tá ali, tá rolando, a execução fiscal tá em andamento e você não tomou nenhuma providência. O que vai acontecer? A procuradoria, né, vai pedir o bloqueio das suas contas. Se a execução fiscal for contra você, pessoa física, ela vai pedir o bloqueio das suas contas pessoais. E se você for uma empresa, for o administrador de uma empresa, vai pedir primeiramente o bloqueio da conta bancária da empresa. Segundo ponto é o bloqueio e penhora de bens. Então, temos ali bens móveis, bens imóveis, então veículos, tudo essa parte aí, exceto a residência que serve de moradia, que essa é impenhorável, mas o restante é possível que a Procuradoria peça a penhora e leilão desses bens. Então é um problema bem grande. E aí, como é que funciona o bloqueio dos bens, né? É pedido, então, a Procuradoria faz esse requerimento por escrito ali no processo da execução fiscal.
solicita, o juiz defere e, via de regra, ele sempre autoriza. É bem difícil ele não autorizar de primeiro, porque isso faz parte já da legislação, da lei das execuções fiscais, existe uma ordem de satisfação da dívida e a dinheiro é o primeiro lugar, né? Óbvio. Então, o juiz ele autoriza e a partir disso ele não vai dizer quando que vai acontecer esse bloqueio. Ele simplesmente vai autorizar e algum dia na sequência vai haver o bloqueio dessas contas bancárias. E aqui tem um detalhe: uma vez que foi bloqueado o dinheiro, que foi congelado um dinheiro, você não consegue reaver esse dinheiro se você não apresentar defesa. Nunca mais. Tchau, tchau, bye, bye, dinheiro. Não tem mais. Você precisa tomar uma providência. E aí vai ficar ao seu critério de verificar o que é a melhor alternativa aqui. Mas é um dinheiro que vai ficar lá bloqueado. E se ganhar, você vai receber esse dinheiro de volta lá no final da ação, que pode demorar anos, né? Eu, inclusive, estou com um caso recente de uma cliente que nós ingressamos com uma defesa em 2023, ela teve dinheiro bloqueado e a gente já está agora, hoje é dia 20 de março de 2025, já acabou a ação e ela ainda não recebeu o dinheiro de volta. Então, a gente está falando aqui de um período longo e complicado também que é, né, de ficar com esse dinheiro bloqueado, mas realmente não tem a devolução. E outra coisa também que acontece com esses pedidos de bloqueio, quando o juiz ele autoriza, ele, via de regra, ele também autoriza um bloqueio que se chama teimosinha. E o que que é? Ela vai tentando. Então, um dia ela tenta ali bloquear, não achou dinheiro. Passa uma semana, esse sistema manda uma ordem de novo de bloqueio. Opa, aqui achou R$ 100, bloqueou R$ 100. Aí ele vai tentar daqui mais uma semana. Opa, agora achou R$ 1.000, vamos bloquear esses R$ 1.000. E assim ele vai rodando até ele conseguir o dinheiro total desses impostos. Claro que às vezes é inviável de encontrar todo o valor ali da dívida através da conta bancária, né? Especialmente quando a gente está falando aqui de uma execução fiscal que seja de valor elevado, né? Mas a teimosinha, ela funciona nesse sentido. E aí temos também o Renajude, que é o bloqueio de veículos. Então, se o seu veículo tiver com o bloqueio de Renajude, você não consegue vender esse veículo, certo? Então, é importante que você também note isso. Últimas duas perguntas sobre esse tema. Minha empresa fechou e tinha dívidas tributárias. Posso ser alvo de execução fiscal mesmo assim? Sim, você pode. E, aliás, essa é a principal razão que leva a uma pessoa física ser responsabilizado pessoalmente por uma dívida que é de uma empresa. Se essa empresa encerrou as atividades de forma irregular. Eles chamam a dissolução irregular. Então, se houve a dissolução irregular da sociedade, da empresa, ela fechou as portas, não está mais lá, o oficial de justiça bateu lá na porta, foi lá no armazém da empresa e não tem mais nada, ali existe a presunção de dissolução irregular das atividades. E isso vai autorizar o redirecionamento da cobrança da dívida, que é inicialmente da empresa, vai diretamente para a pessoa física. Ou seja, sócios dessas empresas, administradores, são responsáveis pelo pagamento da dívida da empresa, responsáveis pessoais. Ou seja, o patrimônio da pessoa física pode ser sim atingido aí nesses casos. Que também está vinculado com a última pergunta. Fui administrador de uma empresa que tinha dívidas tributárias há um tempo atrás. Descobri agora que essa empresa encerrou as atividades. Já saí da empresa, mas ainda assim posso ser responsabilizado? Pode. Pode ser responsabilizado, porque se você foi administrador da empresa e lá na época as dívidas eram lá da época em que você era administrador e agora a empresa fechou, não interessa. Eles vão procurar quem é o responsável por ter
deixado virar essa dívida, acontecer essa dívida, né? Então, eles vão autorizar sim a possibilidade de redirecionamento para esse administrador que acabou saindo da empresa depois e que a empresa já fechou. Mas ele pode sim ser responsabilizado. E aí é o que eu falei agora, há um minuto atrás. É possível sim que tenha o bloqueio de bens pessoais, ou seja, pode ter aquela teimosinha, pode ter o pedido de bloqueio das contas bancárias da própria pessoa, do próprio sócio, dos próprios administradores dessa empresa. E mesmo que o administrador não seja sócio, certo? É muito possível que é uma situação que a gente vê com frequência nas empresas que existam administradores que não sejam sócios. E ele não precisa ser sócio, não, para ter o redirecionamento da dívida. Ele pode muito bem ser indicado como responsável pelo pagamento desses impostos, desde que ele tenha sido o administrador lá na época dos fatos geradores dessa dívida. Então, foram essas as dúvidas, muitas dúvidas. Espero que tenha auxiliado vocês a entender um pouquinho mais sobre esse universo da execução fiscal. Falo novamente para vocês da importância de ter uma assessoria tributária cuidando dessas execuções fiscais, caso vocês identifiquem que existem, não deixem ficar parado, aguardando, ver o que vai acontecer. Aqui, por último, só uma dica bônus, né? Esses tempos eu atendi uma pessoa que teve bloqueio de contas, né, na conta bancária dela, e ela me falou que já sabia que tinha essa ordem de bloqueio, mas que ela não foi atrás porque ali estava falando bloqueio de bens. E na percepção dessa pessoa, dinheiro não seria bens, mas dinheiro é bem sim. Então, se você recebeu a carta de citação, recebeu uma carta de intimação, recebeu qualquer informação sobre uma execução fiscal que está correndo contra você, ou a sua empresa, ou até algum amigo que você conhece te falou algo sobre isso, lembre ele. Bloqueio de bens não é só bens imóveis, só bens móveis, só carros, veículos, etc. É dinheiro. E o dinheiro é o primeiro lugar que tem de prioridade nesses casos de execução fiscal. É isso. Vamos encerrando por aqui. Obrigada por me acompanhar nessa maratona de execuções fiscais. Convido vocês novamente a seguir o meu Instagram, @traduzindo tributário. E se tiver mais dúvidas sobre essas questões e quiser acompanhar, às vezes, artigos sobre execuções fiscais, eu tenho uma área de informativos tributários no meu site, que é www.larissacepoleto.adv.br. Vai estar aqui na descrição do vídeo. E então, deem uma olhada lá. Tem uma área de comentários também. E se vocês quiserem conversar comigo, podem me chamar no WhatsApp. Lá no site também vai ter bem certinho ali o ícone para vocês conversarem comigo. É isso. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima.